quando os caras começaram a fazer os aceleradores de partícula. Aí os caras começam a fazer cálculo. Pô, existe aqui uma possibilidade de a gente fazer um buraco negro. Pô, se eu faço um buraco negro de sangue. Eu já contei aqui no podcast aqui que um cara me processou aí. Eu tive minhas contas travadas, porque o processo foi rolando. Você me falou. Alguém recebeu lá um negócio lá e travou minhas contas. Quando eu fui ver, puxou dinheiro da minha conta. Eu falei, eita, penga, tá acontecendo aqui. Aí chegou a puxar dinheiro. Nossa. Aí depois eu tô com o advogado, tô enrolado até hoje já. Não, mas travou sua conta, sua conta corrente. Puxou dinheiro da minha conta. Você tá de sacanagem. Puxou dinheiro da minha conta. Chegou a puxar dinheiro da minha conta. Nossa, isso é uma Aí, e se eu não tivesse minhas criptomoedas nesse momento aí? Não, aí dane-se, você tem filha pra sustentar, Não, tem não que comprar, interessa, dane-se. não interessa. Um Engraçado, foi porque lá, o cara que atrasa um mês de pensão bota o cara na cadeia. É. Aí o cara pode tirar o dinheiro dos seus filhos e dane-se. tranquilo. Mas por isso que eu falo, o Estado ele é uma coisa realmente maligna. A gente tem que diminuir o Estado. Eu não sou anarcocapitalista, que acho que tem que acabar o Estado. Mas, pô, do jeito que tá, a gente tem que limitar o Estado. Absurdamente a gente precisa limitar o Estado. É. O Estado tá pra servir a gente, não pra se servir da gente, como acontece no É Brasil. que na verdade você é um contribuinte. Você não é um Você cidadão. Você é o contribuinte, né? Eles deixam claro. Cara, Contribuinte você. e os caras são tão bandidos que eles sabem, né, o que fazer. Todo mundo sabe, cara, o que você tem que fazer pra melhorar esse país, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que se eu pegar bandido, botar na cadeia e deixar na cadeia, isso faz despencar a criminalidade. Todo mundo sabe isso. Você viu o projeto de lei que o Lula acabou de assinar, agora em maio? Não, Não qual viu? foi? Deixa eu pegar aqui pra você, Eita, e o... bem rapidamente aqui. O projeto de lei assinado agora dia 7 de maio, se eu não me engano, tá? Olha só. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é o homem do povo, ele faz as coisas pelos pobres, não Ó. pelas elites. Papai Lula! Por exemplo, toda vez que o Lula é presidente, todos os bancos batem recorde de faturamento, mas é coincidência, né? Porque o Lula, ele governa para os pobres. Então, olha Sim. aqui ele governando mais uma vez para os pobres. Lula sempre governa para os pobres. Aqui ele tá pensando nos mais necessitados, tá? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei 15.134, que aumenta a pena para agressão física praticada contra juízes, promotores, procuradores, oficiais de justiça, defensores e advogados públicos, além de familiares desses profissionais. Ô, louco. Então, se você der um soco na cara de um juiz, ou de um parente de um juiz, você deu um soco, De um parente, você sabe, de um amigo. você tem uma briga de trânsito, tá? Você deu um soco na cara de um primo do juiz. Pronto, a pena pra você é lá em cima, Caraca. tá? Se der um soco na nossa cara, dane-se. Na nossa cara, pode. Quer dizer, o que eles querem com E a isso? igualdade? Quem acredita em igualdade no Brasil, né? Aí é uma piada, né? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que pena dura coíbe a criminalidade. Mas eu não quero coibir contra você, só contra eles. Então eles sabem disso. Esses juízes que defendem, juiz, procurador, que defende a ressocialização, não pode ficar prendendo, tem que ter desencarceramento. Então o cara mata, o cara violenta sexualmente, tem que desencarcerar. Agora, se der um tapa na cara de um promotor, pronto. Tem 20 anos na cadeia. É justo esse país? Então, agora, quando acontece uma coisa como essa, o Estado tá falando, eu sei o que é certo, mas eu não faço porque eu quero que você se dane. Então eu tô fazendo só para os meus. Por que o Lula não faz uma lei dessa pro pobre? Ó, se você agredir uma pessoa que ganha menos que 2 salários mínimos, a pena é maior. Vamos cuidar dos pobres. Por que não faz isso? Por que o Lula não faz isso? Por que será? Será que é porque ele é um bandido? Tô perguntando. Será que ele é o maior bandido da história desse país? Tô perguntando, não tô afirmando. Será que agora ele fez o escândalo de corrupção batendo o recorde dos que teriam sido feitos? Tô perguntando, não tô afirmando nada. Esse é o pai dos pobres? E aí os otários, que aí você é muito otário se fizer isso de novo, vai votar no PT pela democracia. Olha que democracia bacana. Deu um soco na tua cara que é pobre, dane-se você. Agora deu um soco no primo do promotor, passou a rasteira. No primo do promotor, 20 anos de cadeia pra você. Nem sei quantos anos de cadeia é, Tojo, mas a pena é mais alta. Esse país é sério? Esse país é justo? Mas o Brasil tá complicado, né? Não, e quem resolveu isso aí? Por isso que eu falei, se a gente não tiver uma coisa nova, não vai resolver, sinto muito. E forte, e drástica. Nós vamos ter guerra contra o crime, vamos matar bandido perigoso. Falei, é matar bandido perigoso, não é o cara que furtou uma padaria, né? Furtou um celular. Eu não quero esse cara morto. Esse cara, a gente recupera esse cara.
Ele faz isso realmente porque os incentivos são malignos no Brasil. Você recupera esse cara. Agora o cara violentou sexualmente, eu não quero saber desse cara, eu quero esse cara morto. Esse cara é um latrocida, o cara te matou uma criança, um adolescente por causa de um tênis. Mataram uma menina agora aí, saiu a notícia hoje, mataram uma menina que foi confundida. Com o ladrão foi lá, confundiu, mataram a menina. Nossa. Então dane, não precisa nem ter certeza, porque eu sei que não vai acontecer nada. Preciso nem ter certeza que o alvo é aquele lá. Não mataram o irmão da Sâmia? Também aparentemente confundido? Será que ela não teria promovido o assassinato? Incentivando, não que ela promoveu o assassinato do próprio irmão, pelo amor de Deus, não tô falando isso de jeito nenhum. Mas você tá falando assim, pela posição Mas dela, postura, né? ela incentivando esse tipo de crime, por exemplo, ela incentivando, né, que você não tenha penas altas pra criminosos. Não sei. Ô, Léo, e... Não tô acusando ninguém de nada, deixando isso claro. Ô, Léo, e também você fala muito, né, da história do país, assim. Por que o Enéas, ele era ridicularizado antigamente? Porque, aí que tá. De novo, né? Todo mundo que não for de esquerda, qualquer político chegar e não for de esquerda, ele vai ser ridicularizado pela mídia. Você vai colocar um atributo ruim pra esse cara. Então, Trump é nazista, né? Todo mundo que não for de esquerda, você ridiculariza. Que presidente a gente teve aqui nesse país mais inteligente que o Enéas? A gente teve algum? Nenhum. E eu não sou o cara que apoia as ideias do Enéas. Acho que só que eu acho que era tudo, né? Tipo, ele era matemático, né? Médico, o cara, pô. O cara tinha uma formação inteligentíssimo, com um vocabulário inacreditável. Meus professores de português não tinham o vocabulário dele. Meus professores de português. Só que eu achava ele um cara muito nacionalista. Sabe? Muito assim, nacionalista no tipo de muito fechado, né? Acho que a gente tem que abrir o comércio e tal, dar liberdade. Só que eu acho que se o Enéas estivesse vivo hoje, ele não pensaria do mesmo jeito. É, verdade. Eu tenho certeza que ele não pensaria do mesmo jeito. Ele ia ver a China desenvolver. Ele teria evoluído com o país, né? Um cara inteligente como ele. Antigamente, né, Léo, tinha muito isso do nacionalismo. Exemplo, a Gurgel faliu, por que a Gurgel faliu? Porque ela queria tudo aqui do Brasil. Não, tem que ser tudo 100% do Brasil. E por que outras empresas se deram bem? Porque ela fala, não, quem faz bateria bem é Taiwan, vou pegar a bateria da Taiwan, vou pegar, sei lá, da coisa da Suíça, parafuso da Argentina, vou montar aqui e eu faço meu carro. Mas nessa época, eu não sei, isso é uma história que conta, eu não sei se é verdade, tá? Você não tinha muita essa opção, tá? De trazer muita coisa assim de fora, tinha muita coisa feita aqui no Brasil mesmo, né? Tinha uma coisa dos militares, né? Faça aqui a qualquer custo. E diz a lenda, isso é uma lenda que conta, que outras grandes empresas automobilísticas, porque assim, montadora, eu sei que a Ford teve com a Volkswagen Auto Latina, teve a fundição da Ford, eles produziam os próprios motores, mas via de regra, montadora, como o nome diz, ela monta, ela não fabrica. Então ela faz o projeto, e aí uma empresa faz o motor, outra empresa faz o farol, outra empresa faz o banco, outra empresa faz o chassi, né? Sim. Então, ela monta, na verdade, né? Faz a tubulação de aço, o chassi, ela até solda e tal, né? Então, montadora faz isso aí. Você compra as coisas de fora. Diz a lenda, já ouvi essa história, mas eu não tenho comprovação, como eu sou, meu pai era metalúrgico, e eu sou metalurgista, então eu conhecia muita gente da área, o pessoal contava essas histórias, nunca tive comprovação. Então, eles falam que grandes empresas automobilísticas aqui do Brasil, não vou falar quais, né? Mas foram várias, as que tinha. Foi a que fez o tal carro? Né? E elas chegaram para as empresas para as autopeças, as empresas de peça, por exemplo, a empresa que fazia o farol. Falou assim: olha, se você vender farol para Gurgel, a gente não compra mais de você. Olha. E quem comprava mais, a Gurgel ou todas as outras montadoras, né? Então, diz a lenda que as outras... Isso eu não sei se é verdade, eu não tenho nenhuma comprovação disso. Mas já ouvi essa história mais de uma vez. Que outras empresas boicotaram a Gurgel. Impediram. Isso é uma coisa meio que normal de acontecer, né? Faz sentido. Não, assim, é uma coisa que eu acho errado fazer, eu acho sacanagem fazer, mas isso não é a primeira vez. Se isso aconteceu, não teria sido a primeira vez, tá? Isso na história do mundo já aconteceu muitas vezes. Mas, ô Léo, e isso daí, pelo que eu vejo do Gurgel, ele tinha muito também essa parte nacional e pode ter acontecido isso, né? Mas o do Enéas, uma coisa que me chama a atenção dele é que ele sempre falava sobre o Brasil ter ali uma bomba nuclear. Sim. E todo mundo ficava, nossa, mas ele é muito... Cara, isso era um detalhe do plano dele. Aí a mídia, que é desonesta, bateu nisso. Mas assim,
E ele tá fazendo isso daí pro bem da população Sim, brasileira. claro. Porque se todo mundo tá armado, por que só Sim. alguns países têm que ter? Não, só, não. Concordo. O Brasil, Eu tenho que ter uma e ele tem forma de me capacidade, né? defender. O Brasil, você pode falar melhor que eu. Sim, Ele sim. tem uma capacidade de fazer. a Grande, bomba. aliás, tá? Nós somos bons nessa área. Você tem o IPEM no Brasil que cuida. Hoje não é só o IPEM. O IPEM foi onde eu fiz. Eu trabalhei, inclusive, lá no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, né? Estudei lá. E eles, por exemplo, antigamente, todo o material radioativo para. Hoje tem outro lugar. Acho que no Rio de Janeiro também faz. Mas antigamente todo o material radioativo para radioterapia eram eles que faziam. Caramba, legal. Né? E os caras têm uma qualidade assim absurda. Deu uma morrida, né? O IPEM tá meio morto. A última vez que eu fui lá tava parecendo um lugar fantasma. Né? Não tem mais investimento, não estão recontratando. Eles estão muito no taxímetro lá. Eles ficam lá rodando o taxímetro de taxista ali na Zona Norte. Você já viu? Não. Tem um negócio do IPEM lá, que eles fazem isso daí. Ah, é? Não sabia, não. Que aí o taxista vai lá, aí eles apontam, dá uma voltinha no quarteirão, aí vê que tá certinho lá o número e libera o taxista. Daí é um braço deles, né? Com Sim. certeza. Mas o Brasil capacidade tem capacidade de Não, mas técnica? fazer uma bomba. Aliás, é uma pergunta que eu sempre É ouvi. porque parece que é muito difícil lá quando a gente vê o Oppenheim. Ah, não, mas é que tá. Não se... Naquela época, peraí. né? Ali a questão não é só fazer a bomba. Fazer a bomba é relativamente fácil, tá? Aliás, é uma pergunta que eu sempre recebi, porque o meu mestrado foi na área de energia nuclear. Aí já escutei essa pergunta várias vezes. Quando alguém Olha, aí o Matheus já pega engenheiro Só me nuclear, afirma que o brasileiro... Gente, as thumbs que vocês veem no meu canal não sou eu que faço, tá? Só pra deixar claro. Aí teve uma lá que foi muito legal. Ele colocou lá engenheiro científico. Que porra é essa? Aí veio um babaca que nunca me ouviu, porque se o cara já me ouviu, né? Ele sabe que eu sou tal. O cara vai lá, esse cara diz que é engenheiro científico e que nem existe essa engenharia. Eu nunca falei isso. Cara, título de vídeo e thumb só me ferra. Só te ferra. Nossa, eu falava isso direto lá no Três Irmãos. Eu falava, pô, cara, vocês colocam cada título aqui que você só me ferra. Não é nada disso. Né? Putz, agora vem isso. Agora vai ser engenheiro nuclear. Engenheiro atômico. Bota engenheiro doutor atômico, né? Faz grave revelação sobre ele. Parece personagem do Watchmen, né? Doutor atômico. Pô, quer me ferrar mesmo, viu? Desse jeito.